Oi, meu nome é Clauciano, eu sou filho do Luciano e da Rosa, que moram lá na Serrinha. A gente faz parte da comunidade Santa Luzia, lá na Ponte Alta. Eu sou seminarista da Ordem dos Agostinianos Recolhetos. Atualmente moro em Franca, no estado de São Paulo. Estou cursando o 3º ano de Filosofia. Esse ano, se Deus quiser, encerra essa etapa para a próxima, que é o noviciado. Então, meu processo vocacional ele começou, assim, acima de tudo, para mim, o momento mais marcante foi quando eu fiz o TLC, no ano de 2014, e comecei uma vida ativa na igreja, porque até então não era de ir à igreja. E lá eu tive um encontro muito profundo com Deus e comecei esse desejo de seguir Jesus de mais de perto. Então, logo após o TLC, eu comecei a participar ativamente lá da comunidade, lá na Ponte Alta. E logo assim que eu comecei a participar, logo em seguida, a Valéria e o Gerson, que são os coordenadores da comunidade, me fizeram um convite para ser ministro da palavra. Então, eu comecei o curso para ser ministro da palavra. Ainda também estava na catequese, que, como eu disse, por não ter uma vida ativa na igreja, ainda não tinha feito a primeira Eucaristia nem a Crisma. E já iniciei o curso de ministro. Então, quando eles me chamaram, eu tinha um certo medo ainda para ser ministro da palavra, porque eu ia iniciar a faculdade e fiquei um pouco com medo de acumular muitas coisas. Aí falei com eles que iria esperar para terminar a faculdade primeiro e depois faria o curso. Mas eles me apertaram um pouco, aí eu resolvi e fiz o curso de ministro. Então, no ano de 2015 eu lembro que foi em abril e maio, né? Em abril fiz a primeira Eucaristia, em maio fiz a Crisma, né, a confirmação, o sacramento, e em novembro já fui enviado ministro da palavra. E o Ministério da Palavra foi muito marcante para mim, porque comecei a celebrar na comunidade mesmo, na minha comunidade, mas logo após recebi convites para ir celebrar fora, e aquilo sempre foi dando esse desejo de fazer mais para Deus. Por mais que estava fazendo aquilo, mas esse desejo de fazer um pouquinho a mais, não é que fazer algo melhor, mas sentia que Deus me chamava para algo mais particular. Então, começou a surgir uma certa inquietação para ser padre, mas só que logo, quando vinha a ideia, eu eliminava a ideia rapidamente pelas renúncias, né, a principal, o casamento, essas coisas. Então, e eliminava. Só que Deus foi inquietando, foi inquietando. Eu lembro que um dia eu estava na capela do Santíssimo, na Matriz, e senti com essa inquietude no coração mesmo. E diante do Senhor, do sacrário, eu fiz uma oração que eu considero como se fosse a oração mais profunda que eu já fiz na vida, porque quando eu falei para Jesus, eu senti como se, não apenas pela fé, que com certeza pela fé nós sabemos que Jesus ele está presente, vivo e verdadeiro na Eucaristia, mas aquele momento foi como se eu estivesse falando com Jesus em carne e osso mesmo, na minha frente. E disse para ele que onde ele mandasse eu iria. E quando eu saí, quando eu pus o pé para fora da capela, eu já senti no coração que Deus iria me cobrar um pouco aquela oração. Então, logo após, acho que 2 semanas após essa oração, eu lembro que aí foi a festa na comunidade, em dezembro, né, que é o dia 13, e nessa festa o Jefferson, que também é seminarista agostiniano, hoje frei, né, com voto simples, e ele também estava lá na festa, que ele estava de férias, na época ele ainda estava estudando aqui em Franca, e a gente foi marcado uma foto da paróquia juntos. Então, por essa marcação, ele me enviou a solicitação no Facebook, eu aceitei, e ele começou a conversar comigo. Então, ele me perguntou se eu tinha esse desejo de ser padre, eu ainda não tinha falado para ninguém. Aí falei com ele que estava esse desejo, mas não tinha ideia de nada, tudo. Aí foi quando ele me perguntou se eu tinha vontade de ser padre, se eu conhecia alguma coisa. Aí eu falei com ele que eu sabia da diocese, e também uma vez eu falei com ele, que uma vez eu lembro que teve uma missa jovem, que a Renovação Carismática preparou, e eu participei dessa missa que o Frei Gustavo, ele presidiu. Aí ele falou dos agostinianos recolhetos, mas na época nem de bola, nem para aquilo, né? Então, quando o Jefferson me falou, eu relembrei daquela situação e falei com ele sobre os agostinianos recolhetos, que o Frei Gustavo tinha achado muito interessante o que ele falou, mas mesmo assim, apesar de ter achado interessante, ainda não tinha pensado aquilo para mim.
falei com ele, aí ele se apresentou, falou que era agostiniano Recoleto e perguntou se poderia passar o meu contato para o Frei Gustavo. Então, logo em seguida, eu falei que sim, ele passou o meu contato. O Frei Gustavo entrou em contato comigo, me ligou. Também o Frei André, o Frei Gustavo e o Frei André são os dois promotores vocacionais aqui do Brasil. Entraram em contato e eu decidi fazer os encontros vocacionais. A princípio, eu não falei para ninguém, porque por esse medo mesmo, né? Por estar muito inquieto, mas também ficava com medo de falar com as pessoas, estou fazendo encontro vocacional, para ser padre e tal. Aí teria tanto o lado daquelas pessoas que desejariam muito, quanto também aquelas que talvez não iriam me apoiar tanto nessa decisão. Então eu preferi deixar algumas pessoas, não avisar para as pessoas, e para tomar uma decisão madura e ver se era aquilo que Deus queria para mim. Então eu fui fazendo os encontros, a gente fazia em Marataízes, os encontros vocacionais, e foi confirmando, né? Então em agosto, para ter uma ideia, eu comecei em março os encontros vocacionais, fui falar para a família somente em agosto que eu estava fazendo encontro vocacional. Então fiz os encontros, decidi, entrei no seminário, e a cada dia, né, a gente tem as dificuldades, as renúncias que nós fazemos para seguir essa vida, mas ao mesmo tempo Deus vai confirmando essa vocação e vai confirmando esse chamado que Ele faz. O chamado nosso, no nosso caso específico, como religiosos, né, de vida em comunidade, oração, missão. Então Deus ele vai confirmando. Então estou aqui para falar que essa é uma missão muito bonita, ser agostiniano Recoleto, talvez para ver se vai confirmar a questão do sacerdócio. Também é um caminho difícil, um caminho de muitas renúncias, um caminho de autoconhecimento. Peço as orações de cada um e é isso.